Geraldo, a reforma tributária, muito se fala da reforma tributária, já falamos aqui sobre a reforma tributária, mas você acha que de alguma forma a reforma tributária pode impactar na arrecadação dos estados e dos municípios? Sem dúvida, Leandro. No caso específico do Espírito Santo, os estudos iniciais demonstram que haverá perda de arrecadação em razão da alteração da tributação mista, né, origem e destino, que é hoje, para ser integralmente cobrada no destino. Então, o que isso vai acarretar? Em que pese a emenda 132 tenha mecanismos de garantia, e é extremamente longo, né, 45 anos, com redução de 2% em relação à receita atual, o Espírito Santo ele foi muito competitivo, né, nas últimas 2 décadas, pelo menos, em função dos benefícios fiscais. E a reforma tributária está trazendo uma situação de que eles serão extintos em 2032. Então, essa variável importante do nosso desenvolvimento, ela vai cessar e, necessariamente, alguns municípios que têm já uma infraestrutura, principalmente da região metropolitana e das grandes cidades do interior, ainda vão ter possibilidade de continuar atraindo investimentos para a continuação da geração de arrecadação e renda. Mas alguns municípios não terão isso. Então, essa é uma questão que cada estado, né, como eu falei, das estruturas de arrecadação muito incipientes, eles precisam de pensar. Né? Isso já tem hoje, né? A arrecadação é muito, muito concentrada. 4 ou 5 municípios do Espírito Santo praticamente absorvem 50% do PIB do Espírito Santo. Então, tem regiões, isso vale para o Brasil, tem regiões muito deficitárias, e alguns estados do norte do Espírito Santo, com o benefício fiscal da Sudene, que não tem a ver com essa, ainda vão continuar sendo setores importantes, mas realmente a reforma tributária vai causar alguns ganhos e algumas perdas, que tem esse mecanismo de estabilização, né? Mas ao longo do tempo isso precisa ser efetivamente resolvido para não criar mais problemas do que a solução. O Charles, você até comentou, né, de amar o imposto, né? Você acha que você acredita que é preciso amar o imposto para poder pagar? E outra provocação, seria um castigo, né, ou uma necessidade para o bem comum? É preciso amar as pessoas, como se não houvesse amanhã. Não o imposto. Não precisa amar. É preciso entender o imposto como uma necessidade pública e um dever cidadão. Essa é a relação que tem que haver com o imposto. Ele não é um castigo, ele não é uma punição, ele não é uma sanção. Aliás, isso está no conceito legal de imposto. Ele não é uma sanção. Ele pode até ser encarado, e é encarado como um castigo, quando as pessoas percebem que ela está sendo sobrecarregada com ele, enquanto outros estão sendo poupados dele. É isso que gera a revolta, a insatisfação com o imposto. Mas, mais uma vez, a responsabilidade não é do imposto, do objeto imposto, mas é da sociedade que a gente construiu, em que, né, a representação política ela é distorcida no país. Né? Os que não querem pagar impostos, que são do andar de cima, são os que estão sobre-representados nos parlamentos. Então, eles se autoconcedem, né, benesses e infligem aos mais pobres o pagamento da conta, né, do gasto público, que é impossível você reduzir o gasto público numa sociedade. O que você pode é melhorar a qualidade do gasto público e não reduzir o gasto público. O debate não é reduzir o gasto público, é melhorar a qualidade do gasto. Essa é a discussão. Né? Como que a gente pode imaginar reduzir o gasto público numa sociedade com tantas carências? Eu venho de uma região com profundas e crônicas carências. Crônicas, com desigualdades profundas. Isso só se resolve com investimento público, também privado, claro, mas com investimento público, com saneamento, né? Por exemplo, com educação, com saúde de qualidade. Isso tudo se realiza pelo imposto. Portanto, o imposto tem que ser encarado dessa forma. Imposto já foi motivo de guerras, né? Algumas guerras na história da humanidade se deram a partir da cobrança, da cobrança injusta, demasiada, né, do imposto, aí esse sim como castigo. Mas ele não é um castigo, é um dever. Show, muito bom.
Meu nome é Geraldo, assim, você já está no segundo mandato, né, como presidente do Sindifiscal do Espírito Santo. Como você vê a importância do sindicato, né? Hoje se critica muito, né, a questão de sindicato em geral. A gente vem fazendo um trabalho em relação de conscientização, né, dentro da nossa carreira, né, de auditores fiscais. E como você vê a visão da importância do sindicato, até mesmo para a promoção de uma administração tributária mais eficiente, mais justa? Bom, Leandro, é extremamente importante a sua pergunta para a gente esclarecer. Realmente é uma questão estigmatizada dos sindicatos, né? Eu tenho alguns amigos que, quando eu falo que eu estou na presidência do sindicato, eles concluem que eu não faço nada. Ah, então você não trabalha. Eu vou dizer, eu já exerci cargos na administração pública de todos os níveis, né? E é um trabalho absolutamente normal. A gente está lá 8 horas por dia se dedicando à causa. E é uma questão importante a existência de sindicatos numa democracia. É lógico, a gente tem que ter as nossas responsabilidades, mas eu vou aproveitar aqui, por exemplo, no caso do Sindifiscal. Hoje nós temos 1.150 filiados voluntários e as pessoas fazem as suas contribuições fixadas em nossas assembleias gerais e contribuem voluntariamente para essa instituição, o que significa a questão da credibilidade, né, do trabalho que está sendo feito. E é importante dizer que nós não dependemos de absolutamente nada de recurso público. Aliás, não só o Sindifiscal, mas todos os sindicatos de servidores públicos, eles sobrevivem às suas próprias expensas. Então, isso nos dá uma legitimidade, Leandro, para a gente poder mobilizar, organizar, encaminhar as nossas pautas no sentido de cada vez mais a gente tenha uma categoria, digamos assim, representativa, com qualidade profissional, né? E fazer as nossas reivindicações do ponto de vista de remuneração dignas dos auditores fiscais, né? Não é fácil ser auditor fiscal, exige uma gama de conhecimento extremamente amplo, nas mais áreas de diverso conhecimento humano, né? Tem todo o processo que a gente está discutindo aqui. Não é fácil você cumprir a sua função de cobrar imposto das pessoas, né? Não é questão de ódio ou de amor, né? Mas são deveres. E esses deveres, eles são necessários para a sociedade. E então a gente luta nesse sentido, inclusive colabora muito com o aprimoramento da gestão e aperfeiçoamento da gestão, para que cada vez mais a gente tenha também, como foi falado aqui, o equilíbrio, né, entre as regras de tributação, entre o respeito ao contribuinte, para que a gente tenha, de fato, o cumprimento dessa tão importante missão dos auditores fiscais.